Universidade de São Paulo, o Instituto Butantan desenvolve uma pesquisa promissora sobre 3 tipos de câncer. Um paciente que luta contra a doença já tem 13 anos, que estavam com o organismo tomado de tumores, deixou o hospital sem nenhum tumor ativo. E agora os pesquisadores querem começar os estudos clínicos para depois aprovar a terapia na Anvisa e levar o método para o sistema público de saúde. A reportagem é do Anselmo Caparica e do Carlos Henrique Dias, do G1. A imagem da esquerda é de um corpo totalmente tomado por manchas escuras. São tumores. O paciente, segundo os médicos, não tinha mais chance de cura. A imagem da direita, com o organismo já sem tumores, é do mesmo homem. A diferença entre um exame e outro, acredite, é de apenas 30 dias. Não é exagero dizer que o Paulo, aos 61 anos, nasceu de novo. Primeiro, eu fiquei impressionado com a imagem, né? E segundo, eu fiquei duplamente impressionado, porque foi a primeira vez que eu tinha visto o PET scan, aquela primeira imagem, que é o corpo todo tomado de linfoma, foi a primeira vez que eu tinha visto aquilo. O Paulo luta há 13 anos contra a doença. Começou com câncer de próstata que foi tratado e que terminou com a retirada do órgão. Em 2018, começaram a aparecer linfomas pelo corpo todo. Nenhum tratamento deu resultado. No ano passado, aceitou participar de um tratamento experimental com células T modificadas geneticamente. O Paulo deixou o hospital ontem. Dá um tchauzinho aqui, seu Paulo. Quando o senhor pegou o primeiro exame do Paulo e comparou com o segundo, qual foi a sensação? É aquela sensação de vitória, né? De vitória por ele, né? Para saber que ele já não tinha mais outras opções e da gente, né? Porque é todo um envolvimento de vários cientistas de vários anos, né? E quando eu recebi a imagem, é uma imagem de alegria e de emoção, né? A emoção do Dr. Wanderson é reflexo do tamanho da conquista do Paulo e da ciência. A técnica de células T modificadas para o tratamento do câncer começou em 2012 nos Estados Unidos com a Emily, que na época tinha 7 anos. Ela está curada. Nessa terapia, as células T dos linfócitos de defesa do corpo são retiradas do próprio paciente e levadas para um laboratório. Lá elas são modificadas geneticamente para produzir uma molécula chamada pelos cientistas de receptor de antígeno quimérico. Na sigla em inglês, CAR. Essas células T modificadas são multiplicadas aos milhões e reintroduzidas no paciente. Elas funcionam como um radar. Circulam pelo corpo, identificam e combatem as células cancerígenas. No Brasil, o primeiro paciente a receber o tratamento foi o Vanberto Luiz de Castro, em 2019. Ele tinha 64 anos na época, nem conseguia andar por causa da doença. Em 40 dias, ele saiu caminhando do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O tratamento tinha sido um sucesso, mas infelizmente ele morreu pouco tempo depois em um acidente doméstico. Ao todo, os pesquisadores começaram o tratamento em 14 pacientes. 8 estão vivos, em remissão e sendo acompanhados pelos médicos. Os resultados iniciais levam à remissão, na maior parte dos casos, muito rapidamente. Tá? Obviamente que tem situações mais graves do ponto de vista clínico, que tem outras complicações e às vezes as pessoas têm dificuldade para lidar com as complicações da doença prévia e não do tratamento em si. E o tratamento, ele é considerado revolucionário, porque em poucos dias, em 20, 30 dias, ele leva à destruição do tumor. O Paulo e outra pessoa fizeram a terapia celular aqui na ala de hematologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, que se prepara para receber uma terceira paciente. Uma mulher de 38 anos que tem a mesma doença que o Paulo. Até o momento, a terapia de células T modificadas funciona com pacientes com 3 tipos de câncer: linfomas, leucemias agudas e mieloma múltiplo. Mas pesquisadores do Brasil e do mundo estudam maneiras de aplicar essa mesma técnica para curar outros tipos de câncer e doenças como lúpus grave e fibrose do coração. O tratamento com células T só será oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, depois de aprovado pela Anvisa. Para isso, os pesquisadores da USP e do Butantan aguardam a autorização da agência para começar testes clínicos com 75 novos pacientes com linfoma e leucemia.
O custo de mais essa fase de estudos é de 60 milhões de reais. Não é um estudo barato. Como eu mencionei, são 75 pacientes que precisam receber o remédio e ficar internados. Ou seja, vamos tirar 75 pacientes da fila da morte. São 75 pacientes que podem voltar a sorrir com a família, assim como o Bruno. Há 1 ano e meio, o educador físico retomou a rotina depois de sair do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Foram 3 anos de luta contra um câncer agressivo que teimava em voltar. Só depois de 5 anos do desaparecimento dos tumores, ele e os demais pacientes podem ser considerados curados. Até lá, o Bruno volta ao hospital a cada 3 meses para fazer exames. Por ser um tratamento aí inovador, né, um negócio que está ainda em estudo, em evolução, né, vou lá e vou com maior prazer, né, lá para passar por esses exames, para eles conseguirem enxergar tudo o que está acontecendo, né, que eu sei que eu sou aí um objeto de estudo, aí, entre aspas, mas uma pessoa que está super bem e só agradeço a toda a equipe sempre. É isso aí, Bruno. Você é um vitorioso, né? De poder participar de um estudo desse, com tanta coragem, disposição. Tudo isso é um exemplo. Sobre o financiamento do estudo clínico, o Ministério da Saúde falou que acompanha com interesse o projeto de estudo da USP, em parceria com o Butantan, e que assim que o projeto for recebido, vai ser encaminhado para avaliação para que receba o suporte disponível e necessário. Eu vou pegar o celular aqui, porque no G1 tem a reportagem completa disso que a gente está trazendo para você agora. O Carlos Henrique Dias, do G1, né, traz exatamente o passo a passo do desenvolvimento dessa técnica e também tem algo muito legal, que é a história de vida do Paulo Peregrino, que você viu no começo da reportagem. Eu vou descer aqui rapidamente, ó, para chegar num trecho bem bacana que fala sobre a vida do Paulo, porque é exatamente você humanizar, né, algo que é tocante na vida de todos nós, que é a luta contra o câncer. Se você tem celular com câmera, vem para cá já e você confere a reportagem. O Paulo é publicitário, tem um filho de 29 anos, mora no Rio de Janeiro, família dele é do Nordeste, do Recife. Ele é o caçula de 10 irmãos e aí tem toda a trajetória do Paulo, a luta dele durante a pandemia. Ele ficou internado, né, por causa dos cuidados aí para evitar a Covid. Escreveu um livro que dividiu com as pessoas que estavam no hospital com ele, em outros quartos, no isolamento. Eles fizeram um grupo de WhatsApp para um fortalecer o outro. Então tem algo muito, muito bacana aqui nessa reportagem especial do G1 que você confere, tá bom? Vou voltar aqui para cima só para fazer a despedida. Então tá no G1. Se você não tem o aplicativo, baixa no seu celular. É de graça e você confere essa reportagem do Carlos Henrique Dias, do G1. Tá bom?